vem para cá vai ter a formação, vamos colocar civil geral. Com o Ecobônus deu um bom na construção aqui, então realmente tem muita reforma acontecendo. Bom, me chamo Karine, né? Óbvio. Tenho 33 anos, esse ano vai fazer 10 anos de formada como engenheira civil, sou formada pela Unesp. Estudei minha vida em escola pública, depois fui fazer faculdade em escola pública, enfim. Estou há 2 anos aqui na Itália, vai dar 2 anos agora, nesse mês, completamos 2 anos. No Brasil, eu trabalhava em São Paulo, numa empresa de telecomunicação. Depois mudei para cá, tipo, fazendo smart working ainda, enfim. E tô aqui até hoje. Sou uma pessoa que gosta de esportes, né? Enfim, gosto de me comunicar, gosto de socializar, gosto de falar, sou tagarela. Ótimo, né? Perfil perfeito para fazer live. Deixa eu Sim, te fazer uma pergunta. Você é cidadã italiana, que as pessoas vão perguntar se você é cidadã e também o teu nível de italiano quando você chegou, e daí eu acrescento um monte de pergunta toda em uma só, sim, e sim. daí eu acrescento também por que Itália? Por que você Tá, saiu de uma carreira ok. de 10 anos para vir para Itália? Ok. 3 perguntas, vamos lá. A primeira, assim, eu tenho a dupla cidadania. Era uma coisa que não tinha, fala assim, naquela carinha ali da escola pública, nunca imaginou ter essa cidadania. E depois surge a possibilidade, sabia desse antenato, depois com a ajuda de uma tia, enfim. Foi onde foi se encaminhando as coisas. A segunda pergunta, Teu Marcela, nível, o teu nível exato, de meu italiano. nível. Hoje em dia, eu considero o meu nível assim, nunca fiz nenhum exame, mas eu considero o nível, estamos ali no mais, sabe? Porque eu acho que é o A1, não é? Que é o nível mais T1. T1. Porque T1, a gente estamos vai do A1, subindo, né? B2, B1, B2, T1 e T2. Sim, e eu tô ali porque eu falo assim, eu me considero, porque no sentido, explico. Eu trabalho dentro, depois a gente vai falar um pouquinho em escritório, mas eu atendo telefone todo dia, então assim, compreensão, eu escrevo e-mail, escrevo, né? Tipo, eu escrevo, português já vai pro ralo. Eu escrevo e-mail, assim, todo dia para pessoas querendo, não, tipo, são tão ali, então assim, eu falo assim, eu tenho pequenos erros, mas eu vejo mais assim, sabe aqueles erros muito ainda pronúncia, quando eu falo muito rápido, às vezes erros que o brasileiro próprio já carrega no geral. Eu falo assim, um erro Uhum. comum de brasileiro, acho que qualquer professor de italiano, se a gente entrar aí, vai ser o come. Todo brasileiro que começa a aprender italiano vai falar como no início uma cacetada de vezes, porque na nossa cabeça tá como, mas é come. Exato. Altre, em vez de outro. Enfim, então assim, são pequenas coisas que hoje em dia eu já tenho essa percepção, que às vezes, talvez, quando eu falo muito rápido, às vezes acaba saindo. O bergamasco a gente ainda não atingiu, pota, mas a gente está Estamos quase ali, trabalhando. mola mia, exato. Os meus amigos me ajudam aí. E quando E você chegou aqui? Tipo, o nível de italiano quando você chegou na Itália? o meu nível era B1, eu acho. Eu Ok, conseguia comer o ok. que eu queria, mas não comunicar o nível de excelência. Perfeito, perfeito. Você estava começando o nível intermediário. Como Exato. que você se preparou? Gente, a live vai ficar salva. Eu já aviso para todo mundo que quer fazer perguntas. Aqui embaixo, perto da Karine, tem um pontinho de interrogação. Vocês deixam ali todas as perguntas de vocês que eu vou estar respondendo. A gente vai estar respondendo no final. Como Exatamente. você se preparou para vir para a Itália? Quando eu vim fazer cidadania foi um pouquinho antes da pandemia. E aí depois já fico, a gente, se quiser, já até entrar. Ah, aqui você fez a pergunta por que Itália, né? Porque assim, eu vim fazer cidadania. Eu tinha morado um tempo na França quando eu fiz a minha faculdade. E aí me lembrou os tempos, até ali eu não tinha vontade de vir, mas me lembrou os tempos da época de França, da segurança que eu tinha, que eu vivia tipo como estudante, você sabe que estudante geralmente tem dinheiro pra nada. E conseguia ter uma qualidade de vida mesmo assim muito boa e muita segurança. E aí me veio a vontade, enfim, voltei pro Brasil. Eu sou uma pessoa que, assim, modéstia à parte, eu sempre gostei de estudar. Nunca fui de ficar parada. Eu falei assim, vou estudar uma língua. Vou estudar uma coisa que eu gosto agora. Eu não quero fazer prova, não quero fazer nada. Eu vou estudar uma coisa diferente. Aí comecei a fazer italiano, comecei a gostar.
sabe, da língua. E aí foi nisso que eu comecei a me preparar. Foi onde eu te procurei, aí, não sei se você quiser entrar na pergunta como eu te achei, né? Porque entra na Pode parte da contar a tua história. preparação, porque daí como eu comecei a me preparar, eu precisava saber como funcionava, né? E a primeira pergunta que eu fiz para o Google. O Google, como bom ajudante, como montar um currículo em italiano. E você foi uma das primeiras referências que me veio naquele período. Eu acho que na época você tinha até um blog com um e-book, não sei se ainda Tenho, tem, tenho. que me veio, que eu lembro que eu vi, foi onde eu te achei, vi os vídeos no YouTube que apareciam ali, enfim. E, e aí foi nessa preparação, sabe? Primeiro o italiano, depois começar a montar o meu currículo, a ver como que funcionavam as coisas aqui, sabe? Enfim, foi isso, assim, que eu me lembro. Perfeito. Ótimo. Antes da gente entrar efetivamente no teu primeiro trabalho aqui, me fala duas coisas que foram os teus maiores aprendizados durante o curso, né? Que faz parte da tua preparação para o mercado de trabalho. Quais foram, até porque gostaria de ter esse feedback, quais foram, tipo, os dois argumentos ou os dois insights que você, poxa, isso daí fez a diferença realmente. Não, eu acho assim, tipo, primeiro foi muito o currículo, porque a forma de organizar, até porque fazia muito tempo assim que eu estava sem precisar montar um currículo, então até no Brasil, se eu precisaria, eu estava muito defasada. Então, assim, esse insight como montar um currículo, como preparar um currículo, né? E como buscar, sabe? Como encontrar as oportunidades Ok, que a gente está tá. buscando, sabe? Exatamente. Perfeito. Então tá. Aí você se preparou, preparou o currículo, entendeu o teu mercado, estudou italiano, chegou aqui com, com friozinho na barriga, porque esse vem junto, friozinho na Sim, barriga, zaino, né? A bolsa, a sim. mala, italiano B1. Currículo pronto. O que que aconteceu? Tipo, me conta um pouco como que você entrou no primeiro trabalho, enfim, como foi, o que que você aprendeu, como foi? Uhum. Não, é o primeiro trabalho aqui, foi minha escola de vida, não foi nem escola de Itália, foi minha escola de vida, como eu já te contei um pouquinho, né? Eu estava aqui e aí foi onde eu comecei a procurar empregos na minha área. Então, assim, fazia seleção, tipo, tinha manhã livre, então fazia seleção ali, tipo, pegava no LinkedIn procurando, fiz o mapeamento das empresas aqui da área, da zona, sabe? Aí você começa a preparar o currículo base. Eu falo currículo base porque depois a gente vai adaptando para o que precisa, né? Eu falo conforme a vaga. Mandava ali. Eu lembro também uma dica que você deu na época, mas isso foi na consultoria que nós fizemos, que era montar uma lista com as empresas que eu me candidatava para saber onde eu tinha me candidatado. E aí eu Exato. montei uma... E aí, como uma boa engenheira, o que, que nós faz? Lista? Não, a gente vai montar um Excel. A gente montei um Excel com as empresas que eu me candidatava e o dia. E qual currículo eu tinha enviado. Porque isso era importante também eu saber, porque eu não lembro nem o que eu comi antes de ontem, dirá o currículo que eu enviei. Então, assim, aí eu montei isso que era muito mais fácil. Se alguém me ligava, eu tinha ali no Drive, eu conseguia ver muito rápido. E, e aí foi nisso que eu comecei a procurar, e onde eu fui, achei essa empresa aqui na zona, que ela fazia um pouquinho, muito parecido com o que eu fazia no Brasil, no sentido, a empresa que eu trabalhei no Brasil era de telecomunicação. Então, é uma empresa, assim, que tinha torres pelo Brasil todo, e eu fazia gestão das obras que essa empresa executava, obra de reforço, então era por todo o Brasil, tinha os fornecedores, eu tinha que fazer ali o controle para entregar, porque telecomunicação é tudo muito rápido. Engenharia civil, geralmente as obras duram 2, 3 anos. Em telecomunicação, as obras duram, eu preciso de uma torre pronta 2 semanas, vamos dizer, um mês eu tenho que estar com a torre erguida por causa de meta, que daí no Brasil tipo, tem plano 4G, 5G, esses planos, estudos de economia acabam fazendo pressão. Então, é obra muito rápida. Eu achei essa empresa que fazia a mesma coisa e eu vi que eles estavam procurando pessoas. E eu lembro até hoje que eu falei assim, essa empresa eu não tenho chance de errar. Essa empresa eu tenho que... Assim, é a minha chance aqui. Porque Uhum. eu falei assim, eu tenho a experiência, que é o que me ajuda, eu posso não estar com o italiano, não tenho o italiano 100%, mas eu tenho experiência. E graças a Deus, eu falo assim, engenharia é uma coisa muito ampla no mundo todo.
E a mesma coisa, vão mudar algumas coisas, mas vai ser muito parecido. Aí foi onde eu me candidatei para vaga lá, fui fazer entrevista, tudo. Fui preparada, porque é muito importante a pessoa que tá pensando, né, ir preparada. Tipo, quando a empresa te chama, pega, vai estudar o que a empresa faz. Vai ali, perde não, né? Tipo, pega uma horinha ali, vê o que a empresa faz, vê cliente, vê tudo, sabe? Vê o que você Exatamente. precisa saber para fazer uma bela figura, como eles falam aqui. E aí foi isso, sabe? Fui, aí eles me contrataram. Aí entrei lá, primeiro mês fiz part-time de manhã. Me contrataram, porque a gente já dá uma festinha, né? Ah, sim, não, é, primeiro Ela falou, emprego. me contrataram, vai, foi Não, tratada é porque eu logo. falo assim, a gente às vezes, eu tenho muito essa mania, às vezes, acho que muita gente, né, quando é muito assim, às vezes não comemorar pequenas O conquistas, mas pessoal isso eu fica trabalho. a Eu vi até expectativa, meu né? terapeuta, meu ex-terapeuta que entrou, sabe, eu lembrei dele, porque é muito isso, que às vezes eu não me dou o honor, né, tipo, daquilo que eu conquistei. E que é importante, vamos lembrar, você se Exatamente. preparou no Brasil, chegou aqui, conseguiu negociar com a empresa, isso tudo conquista tua, tá? Conseguiu negociar Sim, com a empresa, de manhã procurava trabalho, de tarde trabalhava na empresa e conseguiu o primeiro trabalho na Itália, na empresa que você falou, essa daqui, olha, tem que ser. é muito assim, porque eu já tinha entrado, algumas outras empresas tinham entrado em contato primeiro, mas muitas tinham muita dúvida, assim, no primeiro contato, quando, assim, querendo ou não, mulher, tudo, o pessoal tem muita dúvida, você vai ficar? Porque por mais que eles precisam de mão de obra, eles não querem investir tempo e dinheiro em uma pessoa, talvez, que não tem pretensão de ficar na empresa. Porque, assim, é o tempo deles, estão gastando tempo ali para fazer formação. Eles estão gastando, tipo assim, o salário. Aí depois para você falar assim, ai, não quero mais ficar aqui na Itália, vou voltar pro Brasil. Então, assim, eles têm muito essa dúvida, se vai dar conta, principalmente assim, como eu falo a minha parte agora abrindo, porque eu estou dentro de escritório, até porque vou conseguir me comunicar com os clientes, porque no início eu lembro assim, aí é onde entra, né, quando eu entrei na empresa. Porque eu tinha vocabulário italiano normal, mas vocabulário técnico a gente fala de outras coisas. Quando eu estou falando uma fundação, quando eu estou falando uma concretagem, sabe? A gente foge, tem as normas. Então, assim, será que vai dar conta? Então, as empresas no início sempre tem muita esse pezinho atrás. Vai ficar? Vai dar conta? Não vai dar o circo-tique voltar? Sabe? Então é muito assim. E aí nessa eu lembro que eu me dedicava muito sentido assim. É muito. Você tem que estar. É o que eu falei. Assim, é o que eu brinco às vezes, né? Que a gente tem que estar. Planejamento financeiro, terapêutica, a terapia tem que estar em dia antes de vir, Absolutamente. durante e depois também. Não para nunca. Meus terapeutas agradecem demais. Meus psicólogos que eu tive nessa vida e que ainda tenho, sabe? E, e é isso, assim. E aí me dedicava, fiz um dicionário técnico, sabe? Tipo, quando eu tinha ali os projetos, eu fazia o dicionário técnico. Tanto que eu lembro que na minha entrevista, o meu ex-chefe, ele pegou projetos e ele falou assim: tá bom, vamos ver se é bom. Aí pega lá os projetos para ela ler. E me pediu para ler os projetos, para falar o que tinha na, e tinha próprio um projeto de um reforço de uma fundação. Tinha até, na telecomunicação a gente fala rooftop, que são essas antenas que ficam em topos de prédio. Então, assim, tem a base ali que prepara elas. E aí tinha um projeto de um reforço. E eu sabia ler Uhum. porque eu já tinha visto no Brasil, e graças a Deus, engenharia não muda, gente. Eu falo assim, para quem é, como a gente está fazendo lá para engenheiros, né? Não muda, Uhum. assim, tipo, se você, naquilo que você tem experiência, você vai conseguir trabalhar muito bem. E eu consegui ler para ele. Não com os termos técnicos justos, te falo, porque ele me corrigiu, sabe, no nome lá da base, mas ele viu que eu sabia ler o projeto. Ele sabia o que eu precisava fazer com aquele pedaço de papel. E aí me dediquei depois estudando, fazendo vocabulário técnico, tinha um vocabulário técnico, o Google melhor amigo ali, sempre no esquema até hoje, o Google baixinho ali, Google não, que tem o Deep Language, que eu acho ele melhor hoje em dia, que fica baixinho ali no esquema, para se eu precisar, o contexto também tá ali, entendeu? Que a gente, eu falo, não é obrigado a saber tudo, né?
Já começa assim. Vamos. E. E deixa eu só te interromper uma Assim. coisa, porque eu estava, inclusive, com uma cliente antes, tipo, engenheira não, dentista. E ela tava nessa vibe da insegurança, Uhum. né? E, gente, mas eu não sei o que fazer, tipo, na dúvida, será que eu vou dar conta? Gente, aquilo que eu sempre falo, o perfeccionismo, você deixa no Brasil, né? Você já joga ali no avião se você esquecer de deixar Sim, lá. E deu. Porque sim. assim, ó, aquilo que eu falo, o diferencial do brasileiro é que ele é esforçado. Ele O tem brasileiro, vontade. ele tem vontade, ele tem garra, ele quer mostrar serviço, mas pra gente é natural. O italiano, ele não é assim. Não significa dizer que aqui não tem bons profissionais. Tem, mas ele faz aquilo que tá ali. Só. Sim. O brasileiro, ele vê, ele cria, ele fala, não, vamos fazer. E o brasileiro, quando ele quer mostrar serviço porque tá com medo, aí ele vai fazer ainda Brasileiro tem mais. medo de perder trabalho. Italiano não tem. Italiano não tem Não, medo de perder trabalho. Brasileiro tem medo de perder trabalho. Vamos gente, colocar essa diferença. a gente cresceu em meio à crise. Tipo, desde quando Raiva, eu né? me entendo por gente, gente, é crise. Eu fui para a universidade não sabia se ia ter trabalho. Né? A gente tá ali com medo se a gente. É uma insegurança só. Então, quando a gente chega aqui, a gente mostra serviço. Por isso que eu observo que, primeiro, você vê que todo mundo consegue trabalhar na área. Segundo, que você vai ver também, a gente cresce muito rápido aqui. Não, Eu eu falo recebi assim. uma mensagem, desculpa, eu recebi uma mensagem hoje de manhã de uma outra aluna que o primeiro trabalho da vida foi aqui. Uhum. Depois ela entrou no estágio. E ela escreveu hoje toda feliz, dizendo, Marcela, me renovaram, me deram contrato indeterminado. Claro, e eles são besta. Eles são É a vontade que eu falo assim, Marcela, quando na outro emprego que eu estava, né? Esse que foi o meu primeiro. Quando eu saí, o que que aconteceu? Ai, posso mandar só um beijo? Vanessa, minha irmã também, que tá aí. Amo todos. Vanessa, saudades. A minha irmã, amo. Enfim. Pode mandar um beijinho. Quando. E daí eu digo para todo mundo, aproveita, o pessoal, mandam as perguntas que eu sei que vocês estão mandando, onde tem um ponto de Sim, interrogação. Porque vai subindo e daí a gente depois não acompanha sim, nunca mais. Então façam ali que depois responde. que é Pode mais fácil. continuar. Então, nesse emprego que eu tava, era uma coisa que eu falava assim, né? Que eu falava, né, quando eu saí. Eu falei assim, não, mas se a pessoa tiver vontade, a pessoa que vir pra cá e tiver vontade de aprender, vai aprender. Eu falei, eu aprendi. E assim, uma ressalva só, Marcela, que você falou assim, tipo, de trabalho na área, eu falo assim, a vantagem brasileira é que brasileiro é humilde. Entendeu? Brasileiro, a gente, assim, eu falo assim, a diferença da Europa, no geral, não tô falando nem de Itália, da Europa. Eu falo assim, você vê as diferenças de um país quando tem problema? Eu brinco sempre que é produto de limpeza. Aqui a gente tem produto de limpeza para tudo. No Brasil, ninguém vai gastar, tipo, dinheiro para comprar uma flanela para limpar a janela e uma puxão. A gente vai usar o quê? Vai usar a camiseta velha de político. Porque no Brasil a renda Eita. é baixa. Então, fala assim, tipo, é umas coisinhas, eu falo isso porque é muito de problema. Então, a gente, assim, a gente encontra a solução e tem vontade para as coisas, sabe? E a gente é muito humilde. Então, assim, aqui eu falo, eu precisei abaixar o meu nível no sentido assim, quando eu entrei em outra empresa, eu não entrei ganhando como engenheiro até hoje, sabe? Eu falo isso, assim, a gente tem que abaixar o nível porque eu tô entrando no mercado de trabalho. Então, assim, às vezes a oportunidade não vai ser o que você sonhou, no sentido, assim, financeiro, talvez o que você esperava, entendeu? Mas por quê? Porque, assim, tem a desconfiança, querendo ou não, tipo assim, tem aquela coisa um pouquinho ainda com imigrante, entendeu? Vamos ver do que é capaz. Só que, assim, você, é o que eu falo, você precisa abrir uma porta. Depois que você Exatamente. abriu essa porta, as pessoas vão te conhecendo ali. E assim, depois de 2 meses, 3 meses, 2 meses na empresa, um mês já, a pessoa já vê que você tem vontade, que você tá ali, que você tá assim, não é que você terminou, a pessoa te deu isso pra fazer, você terminou e você tá ali. Você fala assim, fulano, tem alguma coisa aí pra eu fazer? Posso te ajudar em alguma coisa? O Sabe? clássico de brasileiro. Exato, Pede uma coisa, já fiz aí. exato. Dá. Então é muito isso, sabe? Assim, que daí depois, devagarzinho, devagarzinho, fala assim, você vai ser reconhecido. Às vezes no início a gente desce degrau, até porque eu falo assim, a gente já mudou de país, então a gente às vezes já sai de uma condição cômoda, né?
Mas depois, devagarzinho, a gente vai reconquistando as coisas, entendeu? Vai vendo tudo tem um lado positivo, então vai vendo tudo que tá ganhando, sabe? Talvez assim, eu falo, se eu tivesse no outro emprego, teoricamente, poderia estar ganhando, não sei, talvez, eu falo assim, quando a gente fala em euro e real, equivalente, talvez. Mas assim, talvez em nível mais como uma engenheira mesmo, vamos dizer assim, sabe? Talvez sim, mas a qualidade de vida que eu tenho aqui, o poder de compra que eu tenho aqui, entendeu? Então, assim, é muito assim, talvez a gente vai precisar, quando vem pra cá, descer um pouquinho o degrau, sabe? Mas daí depois conquistar o espaço novamente. E a partir do momento que Exatamente. você consegue abrir esse espaço com eles, com os italianos, você, querendo ou não, você ganha, entendeu? Porque hoje tem Uhum. italiano que às vezes fala pra mim, tipo, de pessoas, assim, ah, mas se todas as pessoas que viessem para cá, para Itália, fossem como você, entendeu? Então, assim, é muito. Isso, assim, eu não estou. Não quero entrar, tipo, racismo, nada, mas eu falo assim, tipo, de conquistar, mostrar para as pessoas do quem é você. Porque eles vão te olhar muito desconfiado. A mulher brasileira quer arranjar marido na Itália, elas quer tu dar o golpe, sabe? Então, assim, Ela só quer tem uns trabalhar, estereótipos filha. aí. Só quer conquistar a tua Exatamente. blusa. Lugar de brasileiro é onde Exato, quiser. Deixa eu te exato, mas eu falo perguntar. assim, tem estereótipos, né? Então, assim, a gente vem Exatamente. quebrar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sim, Então, cuidado com a nossa postura, com a nossa comunicação, com a nossa foto no currículo, como que a gente fala. Então, é tudo isso, né? sim. Porque, vamos lá. Lembrando que quando ela fala se adaptar ao começo, ou então como os italianos falam fare la gavetta, a gente Uhum. não está falando de sair de engenharia e fazer dog sitter. Né? A gente está falando dentro da área de engenharia, da área de tua competência, você começa com as atividades de repente mais operativas, inclusive porque tem uma legislação diferente, Sim. tem um outro modo de trabalhar, tem as palavras técnicas para você não dar informação errada, e depois você vai crescendo. E que inclusive queria que você contasse duas coisas. A primeira coisa é que você entrou no trabalho e depois você mudou de trabalho, porque daí eu já abro a parênteses dizendo para todo mundo: a gente não é árvore, a gente pode sim, uma vez que a gente está dentro, a gente pode mudar de empresa, Sim. mudar de cargo. Então, Meu tio ainda tem. fala um pouco sobre essa transição. E eu sei que também uma pergunta que eles vão fazer se você fez um reconhecimento profissional. Então, já junta esses dois e conta um pouco do teu percurso. Ok. Da transição, assim, na outra empresa, assim, era muito a minha área, mas estava muito pesado no sentido que eu estava chegando a um burnout. Eu falo assim, tipo, Marcelo, eu não sei assim, eu falo pelas minhas duas experiências, mas na parte de engenharia, as pessoas com quem eu trabalho, trabalham. E trabalha assim mesmo, tanto do Brasil, sabe? Não tem essa não, de pessoal trabalha, sabe? Tipo, de fazer hora extra todo dia, mesma coisa do Brasil, assim. Então, só que na outra, tipo, era uma empresa já particular, então assim, eu já tava chegando no exaurimento mesmo, hoje eu vejo que eu já tava quase num burnout, onde eu conversando com a minha terapeuta, ela chegou e falou assim, ó, só que enquanto você ficar parada ali e não fizer os seus movimentos, você vai continuar ali. Então, foi onde eu comecei a procurar outros aqui na zona, né? Comecei tudo, vamos de novo, fazer mapeamento, atualizar currículo, que agora a gente tem uma experiência aqui, Vamos sabe? pegar o curso do Ricerca Ativa, revisar, né? Vamos fazer o Sim, currículo. Mas assim, uma vez que você aprendeu a fazer, tipo, gente, isso eu digo para todo mundo, porque às vezes as pessoas se apegam. Assim, não, mas eu já. Calma. não, e eu A primeira coisa é entrar no mercado. E você fez muito bem. Entrou no mercado, entrou na área. Daí já pode colocar no currículo. Depois, sim, não gostei, não deu, muda. Né? Até sim, tem uma arquiteta que eu falei, eu vou bater em você, viu? A gente já fez duas lives hum, já. O primeiro emprego, tipo, a gente fez todo. Ela já passou 6 anos aqui fora da área. Eu acompanhei ela, conseguiu trabalho na área. Depois ela falou, mas ela não quer crescer mais. Aí a gente pegou, fez um outro percurso. E ela conseguiu. Tipo, ela conseguiu mudar de área. Agora ela me escreveu de novo, falou, mas ela quer trabalhar na Suíça. Você quer parar com isso? Né? Mas eu falo brincando no sentido que, gente, primeira coisa, entra. Que foi aquilo que você fez? De repente, a primeiro trabalho na área não é a melhor empresa, não é o melhor clima, não é. Mas você entrou. Você precisa aprender, como você mesmo falou, os termos técnicos, entender o contexto. Depois você se prepara.
Respira profundamente, Sim, né? Porque... E começa de novo. Então, conta aí. sim, foi muito isso, né? Que eu falo assim, essa empresa que eu foi meu primeiro trabalho, eu falo que eu sou muito grata, porque assim, apesar de tudo que aconteceu ali, como foi, tipo, eu aprendi, eu cresci tanto como pessoa, sabe? Até de rever conceitos internos meus, que assim, não, eu não quero isso, então eu tenho que mudar como pessoa também, sabe? Então, aí um conceito, só que você falou isso, eu gosto muito do conceito que assim, é aquela coisa do budismo, né? Até tem uma menina que eu sigo, eu vi que ela dava que fala da impermanência. Que assim, nada dura para sempre, tudo é ciclos. Então, assim, tudo é impermanente. Então, assim, não existe nada. Você tá num momento difícil hoje, mas tem paciência, vai passar. Você tá num momento feliz hoje, aproveita, porque vai passar. Então, assim, é tudo impermanente, não tem nada de. Hoje eu sou jovem, amanhã, tipo, eu serei velho. Então, assim, tipo, é tudo impermanente. Não existe nada de certo Até o contrato nessa indeterminado vida. aqui, eles estão flexibilizando. Porque aqui os italianos, esse conceito, eles não sabem, né? Porque eles, Sim, pelo menos 10 anos atrás, eles entravam numa empresa, mas morria sim, sentadinho na mesma cadeira que começou, sim, gente. Né? e você me fez Enfim. lembrar agora, tem aquela música do fala exatamente disso, né? A nova Itália hoje, né? Que a Itália está mudando, enfim. E eu falo assim, tipo, eu me perdi agora um pouco, só Marcela, dessa transição, né, que a gente tava Você falando. estava falando da transição. Você falou, fui muito grata na primeira empresa, e depois Sim, você estava contando que você, Marcela, eu voltei, comecei a procurar, decidi que era o momento, então você estava sim. contando aí como você chegou na outra empresa, né? Sim, aí depois fui procurar, aí foi onde, na verdade, comecei a procurar outras empresas, outros empregos. Essa empresa, na verdade, o que que aconteceu? Eu comecei a procurar, só que foi uma empresa, a empresa que eu estou atualmente hoje. Eu não me cheguei a candidatar da segunda vez, porque foi a empresa que eu tinha me candidatado a primeira. Foi a minha primeira entrevista que eu fiz aqui quando eu cheguei. E essa empresa, a menina me ligou um dia, eu estava no trabalho, ela falou assim, ah, mas você ainda está na Itália? Eu falei assim, não, tô aqui sim. Ah, mas o que você tá fazendo agora? Ah, tô trabalhando numa empresa aqui, na cidade, tal, tal. Ah, mas você tá procurando emprego ainda? Eu falei, sim. Não mostrei, cara, desespero jamais. Eu, não, sim. Tem interesse, né? Quer vir? Vamos fazer conversar então, não sei o quê. Aí fui. Aí fiz os vários processos de entrevistas da empresa, né? E foi onde eu acabei mudando. Fui para uma área exatamente isso, mudou a minha área, porque de 9 anos de telecomunicação, eu fui para a área de. Na engenharia civil no Brasil, a gente fala em termo em inglês, né? Roof deck, que é. Eu sei, hoje em dia o vocabulário eu acabei aprendendo tudo em italiano, então eu vou lembrar mais coisas, tipo, eu vou fazer a tradução, talvez não vai ser a tradução justa, que é cobertura metálica, né? Chapas metálicas, que foi isso, assim que é onde eu estou até hoje. Então, ali internamente eu faço, tô no ofício técnico, né? Departamento técnico. Sou eu, mais outros 3 engenheiros. E aí, nisso, a minha parte é responsável, eu fico com a parte ali de certificado do material que a gente produz. É a parte de dimensionamento de grandes galpões, coberturas de grandes galpões. É, daí depois, tipo assim, aí toda essa documentação, porque eu falo, tem a certificação, mas depois tem documento para enviar, porque daí a gente vai entrar um pouco das diferenças culturais, né? Acho que a gente pode Ótimo. até entrar um Ah, pouquinho. só uma Aqui, coisa ah, antes. Fala um sim, pouco sobre o reconhecimento profissional, que foi aquilo que eu tinha te verdade. perguntado. Aí Eu depois você não. começa a falar sobre tipo, Sim, as diferenças culturais e, de repente, inclusive, sei que você falou que é praticamente, mas técnicas ou de sim, organização, enfim, sim. a tua percepção. A minha percepção cultural trabalho, assim, não fiz o reconhecimento. Até a gente entrando agora falando dos engenheiros, aí os meus amigos, pessoal também que vai ver essa live depois. No Brasil, o que acontece? Muita gente se forma e assim, não registra no CREA porque não tem necessidade. Você vai trabalhar numa empresa, e é o que eu brinco até hoje. Depois que inventaram carga analista no Brasil, ninguém mais é registrado como engenheiro. Então, assim, vai ter ali o cara grande, o diretor do departamento ou o gerente, se for o que vai assinar, algum responsável, mas muitas vezes você não vai precisar do seu CREA. Aqui na Itália, é a mesma coisa. Eu falo, tem o órgão técnico, o órgão competente de registro dos engenheiros, que é dividido por província, né?
E aí, dentro das empresas, geralmente vai ter um engenheiro responsável que vai assinar, e depois os outros que vão trabalhar ali. Então, assim, vai ser um requisito talvez da empresa. Na vaga, ela vai colocar, muitas vezes ela coloca que é preciso registro no órgão, eu não lembro agora o órgão, o nome direitinho, mas no órgão de registro dos engenheiros. E assim, eu falo até pelos meus colegas ali da empresa. Um só tem a firma no registro, os outros dois não têm. Porque não é necessário, sabe? Então, assim, vai depender muito internamente do requisito. O que vai contar muito, assim, é a experiência. Se a pessoa sabe ler um projeto, é igual eu falei, sabe? Sabe ali, vai ter uma experiência, algum conhecimento na área, sabe? Para mostrar que realmente tem a formação. Porque muitas vezes é o que vai acontecer. O que acontece no Brasil acontece aqui também, né, sabe? Exatamente. Se Então, você não vai assinar, você não precisa fazer o reconhecimento profissional. exatamente. Aquilo que eu aconselho, eu sempre digo para todo mundo, gente, é melhor ter do que não ter. Eu sei fazer o reconhecimento profissional. É um processo burocrático, é um processo que precisa de tempo, Eu, mas assim, aquilo que... Marcelo, eu não concordo tanto contigo dentro da Deixa eu minha só, área, entendeu? deixa eu só É, assim, terminar, só entrando na ênfase. Karine, deixa eu só terminar o meu conceito, depois você fala a tua Ah, opinião. Então, concluindo, eu sempre aconselho todo mundo, primeira coisa, fazer todo o percurso que precisa ser feito no Brasil. O que significa dizer? Pegar todos os seus certificados, fazer a tradução, ter a declaração de valor, trazer todos os seus documentos necessários para vir para a Itália. Uma vez que você está na Itália, o que acontece? Quando a gente não tem esse documento, se um dia a gente precisar, ter que pedir para quem está no Brasil, assim, é um percurso que, assim, ó, vou dizer, Deus te abençoe. Então, é melhor ter aqui do que não ter. Então, primeira coisa é ter toda a tua parte documental aqui na Itália. Porque se você quer fazer um master, se você quer continuar os estudos, você vai precisar. Se você quer fazer um reconhecimento profissional, você vai precisar. Então, primeira coisa é ter os documentos para conseguir fazer tudo isso. Uma outra coisa é se eles vão pedir ou não. Então, se eles vão pedir, vai depender do cargo, vai depender daquilo que você vai estar fazendo. A minha orientação sempre é: tenha primeiro todos os documentos. Segundo, você pode avaliar, fazer o reconhecimento profissional ou não. Mas eu aconselho fazer. Tudo vai depender daquilo que você quer fazer, se você quer crescer ou não. Mas se você quer crescer na tua área, e, repito, tudo vai sim. depender do cargo. Por exemplo, se eu sou psicóloga e quero trabalhar com a psicologia clínica, eu preciso ter o reconhecimento profissional. Eu preciso ter a minha iscrizione nell'albo di psicologi. Se eu Uhum. quero trabalhar com psicologia clínica. Se eu quero trabalhar com psicologia do trabalho, que é o meu caso, dependendo do caso, eu desaconselho. Mas aquilo que eu digo para todo mundo é: tenha os documentos aqui, né? E Não, dependendo do caso, façam o reconhecimento profissional. Então, essa é a minha orientação e aquilo que vai determinar se você precisa fazer o reconhecimento profissional ou não, são as atividades que você vai executar. É claro não, que na sim. área de engenharia sempre vai ter um grandão que vai assinar. Então, se você quer se tornar um grandão, você precisa fazer o reconhecimento profissional. Pode Sim. continuar, pode dar, inclusive, a tua opinião sobre Não, isso. não, E não, depois você isso pode continuar com o teu sim. percurso. Sim, dos documentos eu concordo, assim, tanto que eu tenho todos os meus diplomas de MBA, os meus diplomas todos, tipo, de faculdade, de MBA, eu tenho a tradução juramentada comigo e tenho os diplomas comigo. Até porque, tipo, eu suei muito para conseguir. Então, assim, são os meus xodós de vida. Eles estão É comigo, isso. sabe? E eles estão comigo, assim. Mas no sentido, assim, que eu digo é avaliar, assim, da pessoa, entendeu? Ver, é tudo assim, quanto vale a pena, o que a pessoa quer na vida, sabe? Enfim, sabe? O que eu vou colocar assim, porque igual eu falei, porque assim, por que eu falei assim, que eu não concordo em partes contigo, no sentido que eu explico umas coisas que acontecem aqui na minha região, onde eu tô paisino, quando a gente fala em paisino. Aqui acontece o que acontece na Itália, muita gente, o pessoal nos estudos, a gente voltando um pouquinho dentro, né? Tipo, fazer liceu ou escola técnica que era de oneria, que é quando eles estão na fase de ensino médio no Brasil, eles vão escolher para onde eles vão seguir. Quem vai fazer liceu normalmente vão para as faculdades, para as universidades.
e ou depois vão ter o pessoal de rajoneria, que tem o ensino técnico ali. E às vezes muita gente que eu vejo dentro das empresas aqui na minha zona, que assim, muitas vezes não tem laurea, não são laureados, mas estão ali porque adquiriram conhecimento, mas ninguém tem diploma nenhum. E estão ali pela experiência, sabe? Então por isso que eu falo assim, que é de avaliar, que eu concordo em partes do que a pessoa quer. Vai depender do que a pessoa Absolutamente. quer. É o cargo que vai determinar se você vai precisar ou não. E Exatamente, lembrando exatamente. que a área de engenharia civil, por isso que eu dei o exemplo da psicologia. Então, se eu quero trabalhar com psicologia clínica, não é uma opção. Você Sim. precisa fazer um Senão reconhecimento você vai profissional. estar infringindo regras, exatamente. Se você quer trabalhar na área de recursos humanos, daí você pode ser somente graduado. Então, como a gente não pode generalizar a engenharia civil, então, primeira coisa, traga todos os documentos. Segunda coisa, o reconhecimento profissional como engenheiro vai depender daquilo que você vai fazer. Ponto. Exatamente. Então, tem área que você vai precisar, tem áreas que não. E que, inclusive, Karine, você, quando a gente falou por telefone, você falou, Marcela, eu queria falar um pouco sobre como Sim, é a área de construção. Porque às vezes o pessoal pensa que engenharia civil é somente aquele engenheiro que vai cuidar dessa só área. Fala um obra pouco, nova. exato, fala um pouco dessa tua visão. Tipo, quais são as áreas que você viu que um engenheiro civil pode trabalhar na Itália que você viu eles Sim. trabalhando? Assim, eu começo só, tipo, dando. Porque aqui eles são divididos, os engenheiros aqui, geralmente eles têm duas formações no sentido: edile, engenheiro edile, engenheiro civile. O civile, ele vai, tipo, a Laura vai ser mais focada em obras grandes, vamos dizer, obras públicas. A parte de controle, obra pública, construção, obras públicas. O edile vai ser mais obras, vamos dizer assim, privadas. Então, ele vai ter a parte de documentação, edifícios, enfim. E eu falo assim, no Brasil, até quando eu formei, eu falo isso, eu não sei agora, então assim, eu posso estar errada, mas quando eu formei, a gente só tem a formação civil. Então assim, quem vem pra cá vai ter a formação, vamos colocar civil geral. Na parte, eu falo assim, com o ecobônus deu um bom na construção aqui, então realmente tem muita reforma acontecendo. Então assim, você vai estar, vamos colocar assim, dentro da área civil aqui na Itália, você vai ter a construção, vamos dizer assim, é o centro, é a bola aqui. Então, você vai ter depois também as várias ramificações que isso vai te trazer, e fora também a parte de project manager, que muitas empresas, geralmente um project manager sempre, a maioria das vezes, assim, sempre um engenheiro pode estar fazendo o papel de project manager, porque tipo é controle de tempo, qualidade, controle de tempo, qualidade. Eu lembro que tinha um outro termo que o professor falava no MBA quando eu fiz. Eu lembro que são três requisitos, tipo, quando a gente fala em project Não é manager. tempo, qualidade, mas também recursos, né? Que recursos podem ser humanos, Eu incluído no não project lembro, manager. Marcela, eu prefiro não dizer. Se eu não me recordo bem, eu prefiro não dizer casada. Como diz, me inquieta. Então, tá bom. Então, assim, então o engenheiro pode estar trabalhando também nessa parte de gestão, que daí vai estar a parte de planificação, tipo, desde um Excel mais elaborada, um Trello, a esses programas, softwares que a gente manda, esses softwares que a gente tem de controle, que o pessoal acaba, tipo, um pessoal que sai da engenharia consegue trabalhar bem. Você vai ter a parte também de projetação, renderização, design também, que eu sei que o pessoal que está formando agora acaba aprendendo muito isso, de renderização, sabe, design. Então, tem também essa parte que vai entrar já na parte de projetação de móveis, essas coisas assim, que vai poder atuar ali. Que eu tô falando assim, se a pessoa que chega aqui, ela quer uma oportunidade para entrar na área dela. Então, eu tô falando muito isso, sabe? Oportunidades. A pessoa não vai entrar como um cargo de engenheiro, mas ela vai entrar ali trabalhando do lado do arquiteto, do lado de uma pessoa que vai dar a experiência para ela aqui na Itália, sabe? Ok. Porque eu lembro muito isso, geômetra que eu trabalhei junto, ela falou assim, você está fazendo a tua experiência aqui na Itália, você tem que fazer a sua experiência aqui na Itália, você é nova ainda, você vai fazer a sua experiência Ah, aqui. e tem isso também, né? Porque o jovem, por exemplo, ele achou que você acabou. Gente, mas você leu meu currículo, você viu quantos anos de experiência a gente tem? É, Então, a gente tem mais uns 5 minutos de tá. live. Eu vou fazer um pocket bem geralzinho, assim, Isso. só Então, das assim, áreas, ó, porque pensa que você está falando com engenheiros em sim, gerais e engenheiros da tua área. Então, assim, ó, faz um checklist, orienta, dá dicas, diz assim, ó, gente, aquilo que eu digo para vocês, aquilo que eu te oriento, tipo, o que que é importante, o que que você aprendeu nesses 2 anos de Itália, nesses dois empregos sim, que você queria
ter tido essa informação específica antes. Ok. Ajuda todo mundo. Sim, não, o que eu vejo assim, tipo, da parte. Eu só vou voltar no POCT e vou fazer 3 minutos rapidinho. Que daí eu vou ter a construção, só que ao mesmo tempo, dentro aqui da construção, eu vou ter a parte de projetação, eu vou ter a parte, como a Itália é conhecida, burocracia. Então, para eu tirar uma obra do papel, eu vou ter que fazer muito mais papel. Então, eu vou ter que fazer o meu pós, o meu PST, eu vou ter que fazer toda a documentação de canteiro. E assim, é muita coisa e tem controle. Não tem jeitinho aqui, não tem mão de obra, igual no Brasil, que às vezes a gente faz assim, mão de obra, às vezes para fazer uma fundação, um tubulão, mão de obra à mão, às vezes tem coisa que não acontece por segurança. Então tudo é controlado, tem ASLA em canteiro sempre, tem que estar tudo. ASLA é o órgão sanitário, né, que controla. Então, assim, eles estão. Tem que ter o banheiro químico, exemplo típico. Se não tiver o banheiro químico na obra, eles multam, eles blocam, eles falam assim, olha, você tem até amanhã para colocar um banheiro aqui. E é assim aqui. Então, assim, a pessoa vai poder trabalhar na parte, desde uma pessoa que talvez é boa em escrever, aprende um italiano bom, assim, até porque esses papéis também são sempre um copia e cola, então você vai mudar de acordo com o projeto, com as informações. Então, assim, vai poder trabalhar na parte de documentação, na parte de controle, sabe? A parte, vamos colocar ali, projetação, que eu coloquei, a parte igual material, para eu fornecer um concreto, para eu fornecer um ferro, para eu fornecer, igual eu estou agora nessa parte de roof deck, eu preciso emitir certificação do meu material. O ferro, o concreto, ele tem que estar dentro da norma. Aqui eles vão fazer ensaio de concreto, sim, não é igual no Brasil, que às vezes o concreto dá abaixo, dependendo da deixa. Não, aqui tem que estar, senão eles já aconteceu na outra empresa, de fazer demolir uma fundação, porque não estava régua. Foram 30 mil euros. Então, assim, aqui é tudo muita régula. É muito assim, é Regra. muito a qualidade, a regra. Então, assim, é muito. Tem que estar ali. Se eu pedir 25, uma classe 25, 30, tem que acontecer. Então, assim, a pessoa vai poder trabalhar na parte dessa certificação, porque toda empresa provavelmente vai ter no mínimo um responsável pela documentação técnica para enviar para o cliente. Então, assim, a pessoa vai poder fazer isso também. Uma empresa que fornece concreto vai ter um pequeno corpo técnico ali dentro para controlar a dosagem, para fazer o concreto justo que saia com a resistência que o cliente está pedindo. O aço vai ter um corpo técnico para controlar a qualidade do aço, sabe? Eu falo assim, dentro das pequenas, que é igual eu falei, tem a construção aqui, mas em torno a gente vai ter tudo que fornece para esse grande bolo. Eu vou ter essas oportunidades. Então, eu vou ter corpo técnico, fornecimento material, projetação, documentação, depois a parte de project manager, que já não vai ter engenharia, não vai ter engenharia, vai depender ali da pessoa. Vou ter a parte de projetação móveis, renderização, essas coisas que quem sai da engenharia pode estar como uma primeira oportunidade, adaptando ao currículo ali dentro disso, sabe? Encontrar essa oportunidade. Eu vejo isso. O conselho que eu daria para as pessoas, assim, é o que eu falei, planejem, sabe? Não deixa a testa cair, como eles dizem aqui na região, mola mia, que é tipo desistir jamais, seria no Brasil, né? Desistir nunca, porque é fácil, não é? Eu falo assim, para encontrar trabalho não é fácil. Depois que você achou trabalho, vão vir outros desafios. Talvez pode ser preconceito, pode ser outras coisas internamente. Eu falo assim, já aconteceu comigo, de uma pessoa não querer falar comigo, porque eu tinha acento. Eu liguei para ela para comunicar que nós iríamos começar a obra na outra semana. Ela ligou falando assim, eu não quero falar com ela porque ela é estrangeira. Foi essa. Então, assim, estar preparados para o que, sabe? Eu falo assim, estejam preparados, sabe? É olhar as vantagens, vão ter, não romantizar, que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, entendeu? Mas assim, Depende de ó, onde eu vou olhar. exato, exato. Quindi, só é muito legal você dizer isso, porque as pessoas acham que os problemas de base vão ser resolvidos quando você muda de país. Eu contei, tipo, eu nunca fui discriminada aqui, mas eu já fui discriminada no Brasil. Uhum. No meu primeiro estágio, me demitiram porque você ainda não pegou o ritmo daqui do Sul.
Eu sou de Recife, nordestina. Então, assim, sempre vai ter gente que vai ter preconceito porque você é mulher, porque você é whatever. Então, assim, não é que acabam os Sim, problemas de discriminação. Você precisa estar pronta porque também vai acontecer. Mas aquilo que exatamente. eu sempre falo, que eu acho que isso é importante, Karine, dizer, é que você não é árvore. Uma coisa é, você ligou para um cliente que, de repente, você nunca mais vai Sim. falar com ele e que, tipo, não se conhece, tipo, ouviu a tua E voz. nem isso, sabe? Eu falo assim, a Não, minha mas assim, terapeuta só uma para vez. dizer que isso é um Uhum, cliente, se você dentro da empresa, porque a gente está falando com um grupo de pessoas, se dentro da empresa alguém falta com respeito ou você é discriminada, aqui a gente tem órgãos, né, de defesa. Então, sim, ninguém vai ser discriminada diariamente. Você, inclusive, antes de sair, você vai no sindicato e você resolve isso. Né? Não sim, é que a gente vai estar, porque eu sou estrangeira, eu tenho que aceitar. Uma sim. coisa é um Não fato é. isolado, uma coisa é a cotidianidade. Sim, exatamente. Assim, tá bom, mas eu não sou idiota, é muito isso. E eu falo assim, é muito uma coisa que até minha terapeuta às vezes fala. Você fala, aí você vai pros meios legais e depois eu penso muito assim, coitado dele, né? Olha como ele é infeliz. Muito. Olha, eu tenho dó dele, deixa ele ali com o conceito dele, entendeu? É ele que tá perdendo a vida. Eu sigo a minha e ele fica ali, sabe? Então, Exatamente. eu acho que é muito isso. Não é nem a vida, assim, é segue. Cada um tem para oferecer aquilo que tem e basta. Você não vai, você não pode esperar nada além do que a pessoa tem para oferecer ser aquilo. Ok, eu só vou responder uma pergunta aqui, rapidinho, porque eu realmente preciso ir, que eu já tenho uma outra Uhum. reunião. Acha que é possível conseguir um emprego na área com pouca experiência? Eu vou responder rápido. Gente, a Itália precisa de todos os profissionais. Então, seja os profissionais que estão começando, seja os profissionais sênior. Então, sim, tá? Eu acho que tinha uma outra. Ok, eu acho que é isso. Você tem alguma última coisa que você falou? Eu queria falar para eles e que você ainda não falou? Ou a gente pode se despedir? Marcela, acho que é isso, assim, para quem tá vindo, até depois que quiser entrar em contato, mandar mensagem e perguntar mais coisas sobre a área, que daí também eu posso passar informações técnicas mesmo, as normas que utilize internamente, entendeu? Tem o Eurocode, mas a Itália sendo 100% italiana, tem o NTT. Então é muito isso, sabe? Quem quiser, depois estou aberta, enfim, é isso. Obrigada pela oportunidade.